Tá bem. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Maêutica. Eu sou a Vitória, estou aqui com o Matheus hoje e nós falaremos sobre o livro da Unicamp, Alice no País das Maravilhas. Esse que já está na coletânea faz um tempinho e já tem muitas videoaulas espalhadas por aí falando sobre ele, mas a gente veio aqui para trazer um recorte e algumas das coisas mais importantes para você se lembrar antes de fazer a prova da Unicamp. No ano passado, a gente teve questão sobre Alice na primeira fase, e em anos anteriores a gente teve na segunda fase, então é sempre bom estar atento a esse livro. E é um livro que, a priori, parece ser muito bobinho e muito doido também, e a gente vai entender que, na verdade, esse é todo o intuito dele. O intuito dele é não fazer sentido. Vamos começar falando do contexto histórico dessa obra. Ela foi escrita por Lewis Carroll. Na Inglaterra, ele é um autor, ele é um autor britânico que o Matheus vai comentar mais sobre ele depois. Mas o contexto histórico que eu quero trazer para vocês é que, para aquela época, as crianças eram vistas como mini adultos. Então, as crianças eram adultos em miniatura que, teoricamente, tinham que agir como adultos e fazer coisas que adultos faziam. Porque, vamos lembrar, isso aqui está inserido na época pós-Revolução Industrial, na Inglaterra. Então, as crianças já estavam dentro das fábricas e o que era esperado delas era acordar, trabalhar, voltar para casa, ajudar na casa e dormir, e no outro dia repetir tudo isso. Então, é literalmente tirar toda essa questão da infância e colocar isso numa hierarquia. Então, numa hierarquia onde os adultos estavam muito acima e as crianças estavam muito abaixo. E é isso que o Lewis Carroll vai tentar tirar, né, com Alice. E uma palavra interessante para você prestar atenção é a palavra subverter. Então, o livro, ele tá na coletânea porque ele é muito simbólico, a Unicamp gosta desse simbolismo, mas também porque ele é muito subversivo. Ou seja, ele quebra regra, ele quebra paradigmas. Porque antes, crianças, ninguém tava nem aí para elas, e agora tinha um livro muito específico para elas, e um livro que não tinha uma lição de moral. Porque agora a gente não estava querendo formar crianças, a gente estava querendo divertir crianças e fazer uma coisa para elas só sentirem e para elas fruírem. Essa palavra também é uma palavra importante. Fruição é você ver uma obra de arte ou ler um livro ou algo assim, ou ouvir uma música também, e você não se preocupar com um sentido maior. É só arte pela arte, sabe? Então, esse é o contexto que Alice está inserido e é um contexto que é importante vocês se lembrarem. Essa subversão do papel da criança na sociedade. Agora, o Matheus vai comentar com vocês um pouquinho sobre o autor. Então, o autor, o Lewis Carroll, esse não é o real nome dele, ele usava um pseudônimo, o nome dele é Charles Lytwood Dodgson, e ele foi um escritor, ele foi matemático e ele era um professor da Universidade de Oxford. E por que ele usava um pseudônimo, no caso? Na época, e até hoje em dia, a visão da sociedade em torno de um matemático escritor escrever um livro como Alice no País das Maravilhas não é algo muito bem visto. Tanto é que ele estava fora da sua área de atuação. Então ele começou a usar esse pseudônimo para não ter críticas em relação à sua vida profissional enquanto dos dois pontos que ele trabalhava. O livro ele nasceu de uma forma muito diferente dos outros, por assim dizer. Ele estava passeando em um rio, no rio Tâmisa, com as filhas do reitor de Oxford, e para tentar entreter essas crianças com uma narrativa, ele criou basicamente Alice no País das Maravilhas, para uma menina que chamava Alice, que era filha do reitor. Depois, mais tarde, ele escreveu oficialmente essa narrativa e deu alguns mais detalhes e tudo mais. A publicação foi feita em 1865 e foi uma obra que rompeu muito com os valores da época, porque a gente vai falar um pouco mais depois, mas a gente tem muitos pontos onde a criança, como a Vitória falou, é vista de forma diferente, não como um adulto, mas como um ser que é curioso, que busca conhecer muito mais sobre esse mundo e não simplesmente seguir as regras dessa era vitoriana. Ok.
Agora que a gente já tem um contexto, a gente já sabe sobre a vida do autor, lembrando que é sempre importante a gente saber sobre a vida do autor antes de ler a obra, porque ela é um reflexo muito grande, a obra é um reflexo muito grande da vida do autor. Eu quero passar para vocês uma chave de leitura. Porque esse livro, caso você já tenha lido, e eu recomendo muito que você leia, é sempre importante reforçar que esses podcasts não substituem as leituras. É importante que vocês leiam o livro, mas a gente está aqui só para dar um direcionamento para a leitura de vocês. Enfim, caso você já tenha lido o livro, você deve ter percebido que é muito doido isso daqui. E que às vezes é muito difícil de acompanhar o que está acontecendo, porque do nada tem uma lagarta que está falando, e daí aparece uma mulher maluca e eles estão num jogo que tem os flamingos. É uma loucura. E a nossa intenção não é passar momento por momento aqui do livro para explicar cada figura de linguagem e cada metáfora que isso daqui está tentando passar. Nosso intuito é passar uma chave de leitura para que vocês consigam entender, dentro de um contexto, o que aquilo está querendo representar. E a chave de leitura mais importante para a gente comentar aqui é que entender que isso daqui não é para fazer sentido, porque isso daqui está refletindo a cabeça de uma criança. E eu sei que hoje a gente tá passando por essa fase de vestibulares, então a gente já passou pela infância faz um tempinho, mas a cabeça de uma criança não necessariamente faz sentido, e a cabeça de uma criança não está preocupada com a parte pragmática e a parte da finalidade das coisas. Às vezes a criança só tá ali, ó, imaginando coisas no mundinho dela e coisas assim. E esse livro veio para trazer à tona exatamente isso, de que existe um mundo criado pelas crianças e que não necessariamente esse mundo que é criado pelas crianças é inferior ao mundo dos adultos. Porque, de novo, antes tinha essa hierarquia de que os adultos estão muito acima das crianças, mas não é isso. Então, é entender que esse livro aqui não é para fazer sentido porque está representando a cabeça de uma criança. Além disso, outra palavra que é interessante, um termo interessante de vocês perceberem, é a narrativa em abismo. Isso é legal porque o livro começa. Desculpa. O livro tem no comecinho uma parte que ela tá literalmente caindo no túnel e parece um abismo. E essa narrativa em abismo é que enquanto tá acontecendo uma coisa, tem outras 10 coisas acontecendo e que vão ser importantes para a história também. Então, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e tudo é importante para essa história. Então, é importante estar atento aos mínimos detalhes aqui. Mas enfim, a chave de leitura então é que não é para fazer sentido, é a cabeça de uma criança e cada pedacinho é importante para a narrativa final. Além disso, antes da gente entrar especificamente nos momentos-chave da história, a gente comentar mais sobre eles, bem no comecinho, antes de se iniciar a história, o primeiro capítulo, tem um poema escrito pelo Lewis Carroll, que é importante prestar atenção nele. Então eu vou ler aqui alguns trechos para a gente dar uma analisada. Naquele entardecer dourado, o rio descemos no barco desequilibrado. Quão frouxos os remos. A ternura é demais, mas cuidado, a direção é de menos. Ah, 3 cruéis naquela hora, de sonho que envolvia, querendo um conto, mesmo embora lhe faltasse magia. Perante a criança que implora, o que Homero faria? Então, isso daqui está contando a história de quando o Lewis Carroll criou a Alice no País das Maravilhas. Então, é a história que o Matheus acabou de contar, que ele estava com as meninas do reitor de Oxford e elas pediram uma história e ele criou isso. Então, o que isso daqui está trazendo à tona? De novo, essa subversão de que antes nunca que um adulto pararia as coisas que ele está fazendo para criar uma história para uma criança. E agora ele parou e ele está criando coisas para criança. E aqui mais para frente ele fala: atentas então, silenciosas, ouvem com delícia as aventuras maravilhosas da menina fictícia, que fala com bichos ou rosas, dando trela à notícia. Então, aqui já tá falando que ela fala com bichos ou rosas, e bichos falando se relacionam muito com o gênero de fábulas. E é importante pensar e é importante deixar bem claro que Alice no País das Maravilhas não é uma fábula, tá? E é importante essa distinção porque fábulas significam que tem uma moral da história. E Alice não é para ter uma moral da história, porque justamente eles não estão fazendo um livro para criar uma criança, para ensinar ela a fazer algo. Não tem um fim. O fim está em si mesmo, em
divertir a criança e fazer a criança ter um contato com uma cultura e é isso. E quando da imaginação chegava o poço ao fim, pressentindo minha intenção de protelar o festim, agora mais tarde não, bradavam para mim. Então as crianças estavam realmente gostando disso. E é algo que até hoje tem uma grande discussão, principalmente no meio acadêmico e no meio escolar, de quais são os livros que a gente deve dar para uma criança enquanto ela está na fase de aprendizagem. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas é uma questão que até hoje é importante, porque qual é o papel dos livros na criação de uma criança? Algo pra gente pensar sobre. Ok, agora vamos ver os momentos-chave da história. Bom, o primeiro momento-chave, ele acontece bem no começo do livro, quando a Alice corre atrás de um coelho falante com um relógio falando que ele estava muito atrasado. É algo muito forte pra gente, mas pra ela, ela vê aquilo como uma naturalidade muito estranha e ela simplesmente vai atrás do coelho como se nada tivesse acontecendo, como se fosse só mais um dia. O que também meio que quebra um pouco da nossa visão daquela época, porque a gente vivia na era vitoriana, onde muito do luxo, da requinteza das pessoas era muito valorizado. E daí você vê uma criança que deveria agir com essas normas correndo atrás de um coelho e pulando dentro da toca do coelho, procurando o coelho lá dentro. E com isso a gente tem totalmente uma subversão também daquela época. E logo após a gente é apresentado a Toca sendo um lugar muito maior, né? A gente vê ela caindo nesse abismo e esse abismo pode muito bem representar a diferença entre o mundo que ela estava vivendo e o mundo que ela queria viver, o País das Maravilhas, por exemplo. Depois disso, a gente tem muito sobre a questão da identidade da Alice, é um tema muito abordado no livro. Posso dizer até que talvez um tema mais abordado do livro é esse, onde ela tenta a todo momento descobrir quem ela é. Muitos personagens perguntam pra ela: "Mas quem é você?" Eu sou a Alice." "Mas quem é a Alice?" Ela tem muito isso no começo com algumas cenas onde ela bebe e come algumas substâncias que ela muda de tamanho. Isso pode muito bem representar o tanto ela crescendo como pessoa, o amadurecimento de uma criança em meio a um mundo muito diferente do que ela vê como deveria ser. Ela tem até um momento onde ela começa a chorar porque ela não queria ser uma tal pessoa. E ela diz que de nada vai adiantar que eles ponham a cabeça no buraco do coelho e me digam: "Volte aqui pra cima, querida." Eu vou simplesmente olhar pro alto e dizer: "Então quem sou eu? Conte-me primeiro e depois, se eu gostar de ser essa pessoa, vou subir. Se não, vou ficar aqui embaixo até que eu seja outra pessoa." A gente tem muito forte isso porque ela não sabe quem ela é, mas ela sabe que ela quer ser alguém que seja importante, que tenha uma importância e não como a amiga dela, como ela diz, uma pessoa que não é muito inteligente, como ela fala. Depois disso, a gente tem um momento, acho que o momento onde a gente tem a maior subversão daquela era vitoriana, que é o encontro com uma lagarta azul fumando um narguilé em cima de um cogumelo mágico. Onde, quando ela chega, a lagarta realmente, de novo, torna a perguntar pra ela quem é você. E ela, novamente, tem um pouco dessa crise existencial. E ela vê um pouco sobre isso de novo, né? E então, a visão da lagarta em cima de um cogumelo fumando um narguilé é muito contraditória ao que a gente via na época, né? Porque quem imaginaria não só uma lagarta, mas uma pessoa fumando um narguilé assim na frente de uma criança? Que ridículo, que horrível. Após isso, a gente tem também mais um ponto onde a gente tem muito uma reflexão por trás. O livro é cheio de reflexões, a gente não pode simplesmente ler como uma história de criança, uma história muito superficial, porque vendo por cima realmente parece uma história muito simples, onde uma criança corre atrás de um coelho e vive aventuras com pessoas e objetos falantes, animais falantes. Mas não. O encontro com o gato de Cheshire,
acho que é assim que se pronuncia, é muito marcado por esses toques do questionamento e da filosofia, onde ela tá em um determinado local e ela pergunta para esse gato: qual caminho eu devo seguir para sair daqui? E ele responde: isso depende muito, para onde você quer ir? E ela diz: não importa muito para onde, eu só quero ir para algum lugar. Então ele chega à conclusão de que então não importa o caminho que você vá tomar. A gente tem muito isso com, por exemplo, a gente aqui estudando para o vestibular. Se a gente quer chegar no nosso objetivo, que é passar no vestibular, a gente precisa arrumar um caminho que a gente chegue nisso. E se você não tem um objetivo, independente do caminho que você vai tomar, a algum lugar você vai chegar. Só que você não sabe onde você quer chegar, então não muda nada. Inclusive, foi uma questão sobre isso que caiu na Unicamp do ano passado. Foi? Foi, na primeira fase. É bem importante você ter essa discernimento do que ele tá falando, porque ele não tá simplesmente falando do caminho da rua. Ele tá falando sobre o caminho que você vai seguir na sua vida, sobre as suas escolhas, sobre tudo que você vai escolher para viver ou ser aquela pessoa que você quer ser. A gente tem muito sobre o não sentido agora também com o chá do Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março. A gente vê muito desse ar de que a gente lê aquele livro e a gente pensa: eu não tô entendendo nada, mas o problema não é você, realmente, o problema é o livro. O livro, ele traz essa ideia de não fazer sentido, porque a cena é marcada com várias pessoas em volta de uma mesa, no meio de um chá. E quando eles sentem que a louça tá suja, eles simplesmente vão rodando a mesa. Só que em algum momento eles vão voltar pra louça que tava suja. Só que disso pra eles nada importa, pra eles tá limpa. E a Alice vê isso e ela não entende também. Ela pode ser uma visão da gente também, lendo o próprio livro. Ela não faz sentido pra ela tudo aquilo. Aí também a gente tem o encontro com a Rainha de Copas e o tribunal, o julgamento, onde a gente pode ver uma figura muito autoritária e descontrolada. É muito uma personificação da época que a gente vivia, porque o Lewis Carroll quis mesmo colocar uma crítica à época que ele estava vivendo, onde o processo de julgamento era muito enviesado e muito com umas ideias totalmente erradas e que simplesmente se você tinha um tal poder, se você tinha dinheiro, terras, você não era totalmente julgado de verdade. Muitos dos pobres, na verdade, eram julgados. E essa parte da Rainha de Copas nos mostra uma figura autoritária e sem sentido. Ela faz coisas completamente descontroladas. Ela simplesmente fala: ah, cortem a cabeça, decapitem tal pessoa, porque ela falou de um jeito que eu não gostei, entendeu? Então é um jeito muito forte, não era assim, obviamente, na época, mas é um jeito de mostrar toda essa crítica dele. E, por fim, a gente tem o despertador da Alice. Ela tá vivendo naquele mundo e do nada o despertador dela apita e ela descobre que tudo aquilo era simplesmente fruto da imaginação dela. Só que até aí a gente estava vendo uma história onde ela tinha certeza que tudo aquilo era verdade. Então a gente levanta essa questão sobre quão diferente é a realidade da nossa imaginação, quão tênue é essa fronteira entre o que a gente pensa ser verdade e o que a gente pensa ser mentira. Isso é muito visto também por vários filósofos, além de visto nesse livro, como Descartes, que ele diz muito sobre isso, que se você consegue sentir todos os sentidos em um sonho, como você sabe que aquele sonho é realmente uma imaginação sua e não uma real verdade? É algo para se pensar um pouco sobre. É... Agora saindo um pouco dos momentos chave, a gente acabando com isso, a gente vai um pouco para as figuras de linguagem que tem dentro do livro. O livro ele é totalmente marcado pela figura de linguagem do absurdo, é o que mais aparece no livro com o recurso central assim da narrativa de não ter lógica pra gente. A gente não vê uma lógica na história. Tudo que a gente vai vendo não faz sentido. Nada faz sentido do que eles falam, eles não têm argumentos próprios. E quando a Alice apresenta um argumento realmente bom, eles simplesmente ignoram e agem como se aquilo não fizesse sentido. É um pouco estranho de se pensar. A gente também tem a metáfora, que pode ser também
como eu falei, quando ela mergulha naquele buraco, ela pode estar mergulhando no desconhecido e indo para um mundo onde ela queria viver, mas ela não vive. É uma metáfora. A gente tem um paradoxo também com o chá do Chapeleiro Maluco, no qual, tipo, o tempo deles não segue uma lógica. Eles continuam lá e não param de tomar o chá é infinito. A gente tem a personificação de muitas características humanas em objetos e animais, como a lagarta azul, o gato, o coelho branco que ela corre atrás. É um universo totalmente personificado de muitos objetos e muitas criaturas que não fazem isso na vida real, mas que são personificadas nessa obra. A gente tem a ironia. A Alice usa um pouco da ironia quando ela se refere à Rainha de Copas. Ela também. A Rainha de Copas também é uma figura muito irônica, já que ela usa de sentenças muito fortes para coisas muito indiferentes. A gente também tem a hipérbole dela aumentando e diminuindo de tamanho drasticamente com as coisas que ela come ou bebe. São formas exageradas de você explicar os medos e inseguranças crescendo ou diminuindo dentro de uma criança. E também a gente tem a alegoria de representações simbólicas de alguns personagens, como a Rainha de Copas, que eu disse que ela pode muito bem representar o sistema judicial da época. O sistema que fazia com que alguém era culpado ou não de crimes. Certo. Sobre Alice, é basicamente isso. Agora vamos ver como esse livro se relaciona com outras obras na coletânea e como ele se relaciona com a atualidade. Sobre a relação com outras obras na coletânea, para ser bem sincera com vocês, a gente tentou muito pensar em como ele se relaciona com outras obras, mas a gente não encontrou nenhuma relação, porque realmente essa obra é muito um pontinho fora da curva e ele é muito singular para a época dele e o livro teve uma grande importância, mas levando em conta os outros livros que são abordados na coletânea da Unicamp, não tem uma grande relação com esse livro aqui. Talvez relação com outras obras e a cara da Unicamp cobrar isso. Então, colocar um outro livro qualquer que se relaciona minimamente com isso e pedir para que a gente encontre essa relação, mas com outras obras da coletânea não encontramos nenhuma. Já na atualidade, tem um tópico que viralizou esses dias, mas a gente acredita que na primeira fase não caia, mas talvez numa segunda fase é bem possível, que é a questão da adultização. Como a gente comentou aqui várias vezes, esse livro tá trazendo à tona essa subversão do paradigma de que antes a gente tinha uma grande hierarquia de que crianças eram mini adultos e por eles serem mini adultos, eles eram piores e os adultos estavam bem acima. E, enfim, dá para fazer um bom paralelo com isso, sobre a questão da adultização. E nem que não seja na Unicamp, numa redação estilo Enem também é um ótimo repertório para você trazer sobre toda essa questão de violência contra a criança, adultização e coisas assim. Ok, eu acho que era isso sobre Alice. Um resumão para você se lembrar, pontos mais importantes. Tá num contexto de mudar esse paradigma entre que antes criança era um mini adulto e agora a gente está criando coisas especificamente para crianças se divertirem. Então, é toda essa subversão. E o mundo da Alice é o mundo de uma criança. E não é para fazer sentido. Porque é o que faz sentido para uma criança. E, na maioria das vezes, o que faz sentido para uma criança não faz sentido para gente. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, talvez as crianças sejam um pouquinho mais espertas do que a gente imagina. Enfim, queridos, foi esse. Esse foi o nosso último podcast desse semestre e desse ano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por todo o apoio e a gente espera que ano que vem esse projeto continue. É isso, tchauzinho. Tchau, muito obrigado. Quanto tempo deu?